Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Nos deu o ministério. Ele nos emprestou. Todos nós temos a responsabilidade. Se você não descobriu o que você vai fazer, só cuidar de alguém que você descobre rapidinho. Se você não descobriu o seu chamado, seu ministério, se você tocar em gente, se você for atrás de uma pessoa, você descobre. Por quê? Porque pessoas é o maior termômetro para nos revelar como estamos e o que viemos fazer. Porque elas nos esticam, ela nos faz colocar para fora os frutos do Espírito. Ela nos faz mostrar para onde a gente está indo. Então, o ministério, Deus nos deu o ministério do quê? Que ministério da reconciliação é esse? É reconciliar Deus, os homens com Deus. Pode passar, mestre. O próprio Cristo, ele está dizendo aqui que o Deus, ele é o próprio evangelista. Por quê? Vamos ler de novo o versículo 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, Deus nos evangeliza por meio de Jesus Cristo, nos mostrando o endereço de casa. Ele se mostra através de Jesus Cristo. E nos deu, depois que ele nos evangeliza, nos reconcilia, ele nos dá uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? O ministério da reconciliação. Então você descobriu hoje, à noite, se você não sabe o que você vai fazer, até hoje. Você tem um chamado que é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui, sabe para quem? Para a igreja em Corinto, ele está falando para os crentes. Ele está falando, olha, vocês todos têm o ministério da reconciliação. É a unção que Deus nos deu de reconciliar o homem com Deus, através de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Versículo 19, a saber, que Deus estava em Cristo, olha só, como Ele nos chama para esse lugar. A saber que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele evangeliza através de Jesus Cristo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. O quê? Você prestou atenção no texto que o primeiro versículo ele diz que ele nos deu o ministério. Quando ele chega para o versículo 19, ele diz que ele nos... Versículo anterior, ele diz que nos confia o ministério da reconciliação. O versículo 19, ele diz que ele nos... Eu estou falando o contrário para ver se você está entendendo. Eu vou repetir de novo, hein? Eu quero que você participe, amém? Nós estamos num workshop, beleza? Não saia daqui, não tenha dúvida. Eu quero que você pegue tudo, anote tudo. Pastor, você falou muito rápido, repete. Qual é o versículo? Tá bom? Eu quero que você sugue o máximo. Versículo 18 diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele não nos emprestou, ele não deixou com a gente por um tempo. A Bíblia diz que ele nos toma. A Bíblia diz que tudo que Deus faz, ele não tem arrependimento. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e não aos evangélicos, aos homens. Então, todos nós temos dons e temos o chamado de reconciliar os homens. Então, dom, ministério, ele nos deu. Existe na palavra de Deus algo que se chama graça comum. É a unção que Deus nos dá sem nenhum arrependimento. Eu sempre falo sobre isso. Tem gente que se fizer um churrasco amanhã de manhã tem um churrasco lá em casa, você vê que lota. Por quê? O que significa isso? Aquela pessoa tem uma unção de atrair muitas pessoas para perto. Isso significa graça comum. Tem gente que tem uma unção de tocar. Ou seja, são dons que Deus nos dá e nos dá sem arrependimento. O que você vai fazer com o que Ele te dá, aí o problema é seu e meu. É mais ou menos assim, ó. Use do jeito que você quiser. Não precisa me pagar agora. Entendeu? O dom que eu estou te dando, a unção que eu estou te dando, eu te dei, não foi para você ser legal, não foi só para você.
Tudo que eu dei a você é para um propósito, é por causa de pessoas. Quantas vidas, se a Anitta se convertesse, ela arrastaria? Aquela mulher ela foi considerada a mulher que representou todas as mulheres da nação brasileira. Estamos bem representados, não estamos? Por quê? Pelo dom que ela tem. Ou seja, a graça comum, Deus deu para ela o dom de arrastar muitas pessoas, mas o que ela recebeu, ela não usa para a edificação do reino, ela usa para a carne, para o mundo. Então, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tem gente que fala assim, pastor, tudo bem, mas eu não sei falar direito. Eu não consigo evangelizar. Mas você investir no reino também é evangelismo. Ou você é o que entra no poço ou o que segura a corda. Mas tudo que você está fazendo está cooperando para a salvação de alguém. E a gente achava que evangelismo é só um microfone com a caixa no meio da rua. A Bíblia diz que o exemplo arrasta. Ele não fala que uma pregação arrasta. Ele diz que é o exemplo que arrasta. De homem fiel. Olha que evangelismo. De um homem de Deus. Está arrastando gente com a vida que ele leva. Isso é o maior evangelismo que tem. Mais eficaz é o evangelismo tete a tete. Não é o evangelismo de multidões. Porque eu estou ganhando uma multidão numa cruzada evangelística. E eu não sei quem são, para onde irão. Quem vai discipular, se vão permanecer. Agora, o evangelismo eficiente é o de um a um, é o de face a face. Eu lembro dessa conferência aqui. É o evangelismo que você cuida, que você inverte, que você perde seu tempo, que você ganha seu tempo, que você faz alguma coisa para a edificação do reino. Por causa de pessoas. Então aqui eu aprendo algo, ele nos deu. O ministério ele nos dá, mas o versículo 19 diz que a palavra ele não nos dá. A palavra ele faz o quê? Vamos ler de novo. Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. Alguém tem uma versão diferente? Impôs? Pois, né? A minha versão diz que ele nos confiou. Tem outras versões que diz que Deus colocou em nós. O quê? A palavra da reconciliação. Deus não vai revelar a palavra dele para aquele que não quer carregar ela para a salvação de pessoas. Encarregou. Ou seja, você está vendo que ele está colocando, ele está pondo, ele está confiando, ele está encarregando, mas é dele. A palavra de Deus, ele nos confia. Nós precisamos entender sobre isso, irmãos. Essa veia evangelística. Eu trouxe aqui uns dados para vocês, para que você entenda como é que está a situação do mundo. Eu peguei esses dados aqui de um grande homem de Deus, do Instituto Moody, que é o maior instituto gospel mundial, que é o grande avivalista Moody. E eu vi o Paulo Júnior pegando esses dados e eu achei muito interessante. Eu queria que você entendesse um pouco sobre esses dados que eu vou ler para você aqui agora. Para a gente começar a entrar nos conteúdos, amém? Somente 5%, o Instituto falando sobre tudo que eu vou falar aqui agora. Somente 5% dos cristãos dessa época tiveram a experiência de trazer uma pessoa para Jesus. Significa que 95% dos cristãos dessa época nunca tiveram a experiência de levar uma pessoa às águas do batismo. A gente pode fazer um cálculo aqui. Não vou fazer isso. Mas eu falo assim, estatisticamente. Se eu falar assim, fique de pé quem ganhou esse ano uma pessoa para Jesus. Fique de pé quem ganhou 10 durante toda a sua conversão. Então a gente vai vendo que muitas vezes a gente está interessado mais do que Deus está fazendo com a gente, do que Deus já fez nas nossas vidas e pode fazer através de nós em alguém. Você não se converteu para você. A sua conversão, ela só é uma chave para que você abra uma porta para que outras pessoas entrem. Mas muitas vezes, muitas pessoas irão morrer com a chave no bolso e não vão conseguir fazer com que ninguém entre no Santo dos Santos, onde o véu se rasgou e agora onde nós temos livre acesso. Amém.
Mas por que não fazem isso? É por falta de conhecimento. Não é porque não quer. Se eu perguntar para você, você quer uma multidão? Você vai dizer o quê? Todo mundo quer o resultado. Todos nós queremos o resultado. Você quer pegar a sua mãe que não conhece a Cristo e fazer ela discípula? Quer. Você quer que seus filhos todos estejam na igreja? Com certeza. Nós queremos vidas, nós queremos que Deus nos use, mas Ele não pode nos usar de qualquer jeito. O ministério Ele nos dá, mas a palavra Ele nos confia. E só existe uma forma de você conseguir trazer uma pessoa a Cristo. Não é o ministério. Imagina, acabou de converter, você joga já um ministério nas costas. Você vai ajudar ou matar? Porque essa pessoa não precisa de ministério, ela precisa de revelação da palavra. Então, muitas vezes, pessoas não têm resultado porque não sabem o que está escrito. Somente 5% dos cristãos dessa época tiveram a experiência de trazer uma pessoa para Jesus. O islamismo, em 60 anos, cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. E o cristianismo, 47%. Significa que nós somos bons em culto, conferência, em evento, mas a gente muitas vezes não damos o mesmo valor para ir atrás de alguém e ele fazer isso aqui com você, ó. Te dá trabalho, você investir o teu tempo, investir dinheiro, investir de ir atrás, ele mentir para você, você sabe que ele está lá e diz que não está. E você insistir até aquela pessoa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque se você está aqui porque alguém foi atrás, e você está indo atrás de alguém, ou seja, você está fazendo por outro aquilo que Cristo fez com você. Continuando, somente na Índia existem 360 milhões de deuses. É praticamente uma nação inteira condenada. Japão, a nação ainda está prostrada em adoração a Buda. No Japão ainda nós temos um dos menores índices de evangélicos. O continente africano, das 1.800 línguas faladas, a palavra de Deus foi traduzida em apenas 150 línguas. 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia, nem um versículo sequer. Não possui um exemplar das Sagradas Escrituras no seu idioma. No Ocidente, o que você vê é uma explosão do ateísmo, do relativismo e do ceticismo crescer. A Europa hoje é considerada um continente pós-cristão. Dizem que a Europa hoje investe mais em bala de mascar do que em missões. Ou seja, a Europa hoje investe mais em chiclete do que em missionários. A Europa, para que você entenda, foi o berço da reforma protestante. Se você está aqui, foi por causa da reforma. Hoje se apostatou, se esfriou. E o que você vê hoje na Inglaterra não é mais um dos países dos grandes avivalistas como Charles Studd, Leonardo Ravenhill, John Stott, Martyn Lloyd-Jones, os puritanos. Hoje a Inglaterra é um país ateísta. Na Ásia, das 1.980 línguas faladas, nós temos a Bíblia traduzida para cerca de apenas 91 línguas. Estima-se que hoje existem 11.227 etnias no mundo. Dessas 11.227, 6.614 têm menos de 2% de cristãos evangélicos. Estatísticas mostram que nos últimos 60 anos houve uma explosão de seitas orientais. Agora, as Testemunhas de Jeová é uma das seitas que mais se alastram no mundo e leva milhões e milhares ao engano. É um dos melhores métodos de evangelismo que há no mundo, é das Testemunhas de Jeová. Todas as bases das Testemunhas de Jeová têm os mapas das cidades inteiras e eles vão em todas as ruas, em todas as casas, em todas as cidades, de porta em porta, batendo em todas. E ele tem o CEP e o mapa e quem mora naquela casa. Mormons, a Igreja do Santo dos Últimos Dias, é uma das seitas mais milionárias do mundo. Nos últimos 6 anos, os Mormons cresceram 460%.
Na América Latina, o que se adora é um outro Deus. O Brasil, de um tempo para cá, foi considerado o maior país espírita do mundo. Existem no Brasil centenas e centenas de milhares terreiros de macumba, umbanda, quimbanda, em todo o Brasil. Hoje a religião que mais cresce é o Islã. E o alvo dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. Um dos propósitos do islamismo é transformar primeiramente a Europa em um continente muçulmano. Hoje o islamismo é a religião predominante de 43 países. Só no Egito, 94% da população é islâmica. Esses países estão completamente perdidos. Na Suécia, na França e na Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. Na Alemanha, existe mais de 2 milhões de muçulmanos. Nas Ilhas Britânicas, existem mais de 1 milhão de muçulmanos. Mais de 1.200 mesquitas e 5.000 escolas muçulmanas. Na antiga Iugoslávia, foram construídas mais de 600 mesquitas depois da Segunda Guerra Mundial. O islamismo investe mais dinheiro só na América do que toda a igreja investe em missões no mundo inteiro. O islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Estudos mostram que em alguns anos o islamismo vai alcançar 1 bilhão e 750 milhões de adeptos. Em 1981, o islamismo ultrapassou o catolicismo como a maior religião do planeta. E de lá para cá, nunca mais parou. Hoje, nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que nunca leram uma página das Sagradas Escrituras, que não leram um versículo do Santo Livro, que estão em completa miséria e condenação total. Essa é a situação do planeta, do homem. Precisamos conhecer o que está escrito para começar a pregar o Evangelho. E sabe o que é interessante? A palavra do Senhor diz assim: ore para que o dono da seara envie trabalhadores. Eu fico impressionado que a gente tem que orar para o dono da seara fazer com que trabalhador também acordar para ir tocar na responsabilidade que ele foi chamado. Mas só que ele está dormindo. Quando nós dizemos que temos o Espírito Santo, Jesus Cristo, e ele veio tocar em gente, e a gente fala, eu sou cheio do Espírito Santo, é como se você estivesse sentado numa praia tomando água de coco e só você sabe que daqui 10 minutos vai vir um tsunami e vai matar todo mundo. E você está sentado na praia tomando água de coco como se nada tivesse acontecendo. O que significa isso? Nós sabemos que Cristo vai voltar e vai arrebatar a igreja. E nós, sabendo disso, a gente não abre a nossa boca e vai atrás daquele vizinho que diz que vai, mas nunca veio. E a gente não consegue sentir dores de parto até que Cristo seja formado nele. Precisamos entender que essas estatísticas não podem deixar você dormir. Nós precisamos. Abra sua Bíblia em Romanos 10. Romanos 10, 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor... Dificuldade, né? Cristo quer que você vá e faça só isso aqui, ó. Faça com que as pessoas declarem o nome de Jesus Cristo. Só isso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, só isso. Só isso. O Evangelho é simples demais, não é não? Parece que muitas vezes a gente não acredita no que pode acontecer. Eu fazer com que uma pessoa declare Jesus Cristo. Agora o versículo 14, onde eu queria chegar. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como é que eles vão invocar se eles não acreditam? E a palavra do Senhor diz que crer é fé, e a fé vem pelo ouvir. Então, o êxito do evangelismo é o que você carrega. O êxito é o conteúdo da mensagem que você tem agora.
O que você tem agora, se a palavra do Senhor fosse proibida, rasga as Bíblias, acabou, queima tudo, não existe mais a palavra de Deus em Bíblia. Você tem conteúdo para fazer com que as pessoas creem sem abrir a Bíblia? É isso que eu estou falando. Porque a gente não fica o dia todo com a Bíblia aberta no meio do mundo aí, no banco, assim. A gente anda assim no banco, a gente anda assim em casa, as pessoas não vão querer nem te ouvir, porque vai olhar para você e vai achar um crente chato. Hoje, quando você vê um crente com a Bíblia debaixo do braço, já fala, vixe. Porque não atrai. O que atrai? É você carregar a mensagem, a verdade, a boa notícia. E qual é essa boa notícia? É que um Jesus veio, morreu pelos meus e pelos seus pecados. E pagou todo o escrito de dívida que era contra mim e contra você. E hoje nós somos salvos em Jesus Cristo, porque Ele se entregou no meio do seu lugar. Aí você fala, naturalmente, queridos, o que eu falei aqui atrai? Imagina você chegar e falar isso para alguém. Porque se você olhar a palavra como natural, nunca vai atrair. Mas a palavra é poder de Deus. E ela é poderosa para fazer uma pessoa ouvir só isso e se converter. Porque quem faz não somos nós só temos que abrir a boca. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o homem. Fará o quê? Convencerá o homem. Pecado, justiça e juízo. Mas sabe o que eu fico surpreso? Não é que é pecado, justiça e juízo. É que o único que é capaz de convencer um pecador é o Espírito Santo. Se você não está convencido, se eu ainda não estou convencido, é sinal que eu ainda não recebi o Espírito Santo de Deus. Porque se nós estamos convencidos que se eu abrir a minha boca e pregar o Evangelho, a pessoa vai crer, sinal que eu tenho o Espírito Santo na minha vida que testifica e legitima o que eu estou carregando. Continuando o versículo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Podia estar aqui. E como ouvirão se não tiver evangelista? Ele fala isso? Como ouvirão se não há quem? Aqui ele não fala de patente, ele não fala de ministério. Ele está falando de salvação. Por quê? O versículo anterior falou, todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Ele está falando de salvação. Então todo aquele que é salvo leva as pessoas para esse lugar de salvação. Então como é que as pessoas vão crer se não ouviram? E como elas crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem? Ainda tem isso também. Se não forem enviados. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, o evangelho da graça. Como pregarão se não forem enviados? Agora daqui eu quero começar com você algo. O nome de Jesus é poderoso para fazer um pecador se converter. Mas o nome de Jesus é poderoso, mas muitas pessoas falam o nome e não acontece nada. Por quê? Porque não é o que eu estou verbalizando, é o que eu estou acreditando no Espírito. Se eu prego para alguém e essa pessoa não se converte, não é minha missão convencer ela, é a missão do Espírito Santo. Mas se eu acredito naquilo que eu carrego, é porque eu tenho convicção no que Deus disse. Muitas pessoas não têm coragem de evangelizar porque elas não acreditam no que carregam. Se eu acredito no que Deus disse, é a palavra de Deus. Você acredita que aqui é a palavra de Deus? Até a fita é poderosa. Tudo, o êxito da tua vida com Deus, o êxito do teu evangelismo está no conteúdo que você carrega. A toda a relevância do teu chamado está dizendo o tanto que você crê nas Escrituras. Pessoas não evangelizam não é porque são tímidas, é porque não sabem o que está escrito. Porque se você tem a palavra de Deus na ponta da língua, você vai usar a palavra de Deus e as pessoas se converterão. Muitas vezes nós achamos que a igreja é uma lanchonete.
que a gente vai lá e se alimenta, termina, paga a conta e vai embora. Deixa eu ver lá o que Deus tem para mim hoje. E você, quando você entender quem você não vai ser um consumidor, você vai ser alguém que carrega pão para alimentar uma geração. A palavra de Deus. Não é timidez. Eu não falo, eu não prego, eu não tenho, porque eu sou tímido. Não é timidez. Viralizou um vídeo meu no Instagram falando sobre isso. Um Uber que estava desviado e ele falou que tentava pregar e não conseguia. E eu falei, eu sei por que você não prega, eu já vou direto. Aí ele falou, por que eu não prego? Ele achava que eu era um profetão, sabe? Eita! Lá vem revelação. E é simples, eu falei, você não prega porque você não se interessa. Aí eu fui falando, qual é o seu time? São Paulo. Quem são os atacantes? Quem são os meia? Ele sabia tudo. Quem são os reservas? Quantos títulos seu time tem? Ele sabia. Agora, esse é o problema. Você desejou, você investiu mais da tua vida no teu time do que no evangelho. Por isso que você não conseguia pregar. Que revelação, né? Não precisa ser profeta, queridos. A Bíblia diz que uma árvore é conhecida pelo quê? Cadê as vidas? Se nós somos árvores plantadas, a Bíblia diz, Salmos capítulo 1, é como um homem plantado junto à corrente de águas, dá fruto no tempo certo. E tudo quanto ele faz será bem sucedido, até o evangelismo dele. Aqui ele está falando de todas as áreas, está no lugar certo, plantado no lugar certo, dando fruto no lugar certo e fazendo o que foi chamado. A árvore dá fruto. Mas a Bíblia diz, em Lucas, se não me engano, capítulo 16 ou 17, está na Bíblia, diz que nós temos que estar enxertados na videira verdadeira. Porque se nós não tivermos enxertado na videira, não tem como dar fruto. Nós somos bons de culto, mas nós muitas vezes não somos bons de fazer uma lista de pessoas e focar nela. Onde existir um ímpio, tem que ter um crente mirando. Por quê? Não é porque você é evangelista. Porque ele está dizendo aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E no final do texto ele diz assim, mas como vão pregar se eu não enviei? Você ama Cristo, você ama Deus, você ama vidas, mas se Deus não enviou você, não tem como. Pastor, e como é que eu faço para me ser enviado? Abra sua Bíblia, Lucas. Já foi meia hora. Último capítulo de Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Amém? Lucas, capítulo 24, versículo 49, diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto vocês sejam revertidos. Os discípulos querendo ir. Os discípulos no fogo, Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês não vão agora, fiquem em Jerusalém, só saia daqui quando vocês estiverem revertidos de poder. Muitas pessoas não conseguem fluir, porque só pode fluir através do envio do Espírito Santo de Deus. Primeiro pilar, para que você entenda, para que seu evangelismo dê certo, você tem que estar no Espírito. Você tem que ser cheio do Espírito. Não basta boa vontade. Tem muita gente que estava com boa vontade na época de Paulo. Quem foi que converteu Paulo? Nenhum homem. O próprio Cristo teve que descer e tocar nele. Porque se ele não tiver ninguém, ele mesmo faz. Porque ninguém tinha coragem. Você não pode se sentir livre tendo alguém preso do seu lado.
Não podemos nos sentir livre sabendo que tem alguém preso do nosso lado. Se você olha para uma pessoa e sente que você precisa ganhar ela para Jesus, é porque você consegue sentir a dor de Deus. E sentir a dor de Deus se Deus revelar para você o que está no coração dele, você vai ver a fotografia de um monte de gente que não o conhece ainda. Agora, volta ao versículo 45. Primeiro, revestimento de poder, Espírito Santo. Aí no versículo 45, antes disso, ele fala assim, ó. Então, lhes abriu o entendimento. Para quê? Para saber o que estava escrito. Por quê? Porque quando você tem um evangelho, sabe? Lembra o cara de São Paulo que sabia tudo? Se o time do São Paulo fosse uma Bíblia, tá ali um evangelista nato. Se a Netflix ou uma série que você sabe do início ao fim fosse o evangelho, você seria um evangelista. Se aquele livro que você conhece e já leu 4, 5 vezes, que não é a Bíblia, você sabe sobre todos os níveis, todos os módulos, se fosse o evangelho, você estaria ganhando vidas, eu estaria ganhando vidas. Aquela novela que passa, não vale a pena ver de novo, você já sabe o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. Seríamos grandes evangelistas. Mas tudo é o que você quer. Se você escolher mergulhar nas Escrituras, estudar as Escrituras, decorar as Escrituras, falar as Escrituras, aconselhar as Escrituras, meditar todos os dias nas Escrituras, saber o que Deus disse, quando você encontrar um pecador, vai emanar poder da tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poderosa. O que o Senhor deu? Entendimento para compreender as Escrituras. Depois, o que ele fala? Vocês têm muita palavra, é o que eu preciso. Mas não saia sem revertimento de poder. Eu já vi muitas pessoas evangelizar e o demônio envergonhar. Por quê? Porque não estão no óleo, no Espírito. Estou falando para você agora andar um crente, eu estou falando para que você ande firme, convicto no Senhor. Porque a Bíblia diz que ele nos chamou para desfazer as obras de Satanás. Você achou que a primeira aula a gente já ia falar de como falar, né? Não, você chega lá, você senta do lado dele. Primeiro a gente está trazendo contexto, base. Porque eu vou trazer para você uma estratégia, e estratégia dá certo em um momento, tem estratégia que não dá mais certo. Mas a palavra dá certo em qualquer contexto. Você prefere estratégia agora ou fundamento? Fundamento, você vai conseguir fluir. Ele nos deu revelação no Espírito, ele nos deu poder para que quando a gente lê as Escrituras, saltar a palavra no nosso espírito. Sabe o que significa isso? Revelação do Espírito para nós. Muitas vezes você lê um versículo e você tem uma revelação. Ou uma pessoa prega o mesmo versículo, tem outra revelação poderosa. Você vai ler de novo, tem outra revelação poderosa. Por quê? Por causa do Espírito. A única coisa, e a luta de Satanás é para que você abra as Escrituras e não entenda o que está escrito. Porque se você entender, você vai explicar para outro. E a Bíblia diz que a fé vem pelo? Não, pelo amor de Deus. A fé vem pelo quê? Então todo aquele que ouve a palavra genuína, pura, crê. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Você é salvo pela graça, pela fé. Pela graça sois salvos mediante. Então se você tem a palavra de Deus, você carrega ela, e você prega para alguém, gerado fé no coração dela, e aquela pessoa se converte. Sabe o que a gente não gosta? É disso aqui muitas vezes, de sentar e aquele negócio maçante, e abra aí, anote aí, estude aí, e ficar aqui, né? A gente era para estar em casa descansando, e a gente está aqui. Isso aqui, queridos, é pagar um preço. Quem quer? Quem quer ficar parado, estudando, e pega versões, e pega livros, e vê o que foi dito, e aqui te manda para outro capítulo, e você volta. Um evangelismo de êxito é quando você carrega base, fundamento. Isso é poderoso. O que o Lucas disse?
não saia sem o Espírito. Não evangelize sem o Espírito. Jesus falou para quem? Para ir fazer discípulo. Para o discípulo. Mas quando ele aparece, ele diz, não vá agora não. Não dê um passo sem a direção do Espírito. E anteriormente ele falou assim, eu estou dando para vocês a revelação do que está escrito. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Queridos, eu tenho tanta coisa, tanto conteúdo. Será se 3 vai dar? Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. A gente leu agorinha que ele fez o quê? Ele abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse depois, não saia daqui sem o envio do Espírito. Em Pentecostes, a Bíblia diz que estava todo mundo reunido no mesmo lugar. As virgens nécias e as prudentes, elas estavam 5 no mesmo lugar e 5 longe. Queridos, ser guiado pelo Espírito Santo é você entender e compreender os tempos e os modos e saber a vontade do Senhor. Pessoas que é levada por qualquer vento de doutrina nunca conseguem ouvir a voz. A Bíblia diz que as minhas ovelhas, a gente precisa parar. 2 coisas que eu falo que é pouca gente que quer. Culto de oração, culto de ensino. Não vai ter êxito nunca. Culto de oração, culto de ensino. Culto de oração e culto de ensino, são poucos. Mas os trabalhadores, a Bíblia diz que também são. A messe é grande, os trabalhadores são poucos, né? Mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos, sempre é pouco. Não é para todo mundo mesmo, não. A Bíblia diz que naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor, né? Mas só para os poucos eles vão dizer, eu sei quem você é. Sempre vai ser pouquinho. Eu estava falando para a apóstola quando eu cheguei, que no meu encontro foram 30 homens. Sabe quantos ficaram? Eu. É pouco mesmo. Não é para todo mundo. Muitos são chamados, mas poucos. A Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar, mas dos poucos continuarão queimando. Não é de todo mundo. Sempre é pouco. Eu falei qual? Amém. Oh, vocês estão ligados. A palavra do Senhor diz assim, mas se o nosso evangelho, mas se o quê? O nosso. Por quê? Porque ele nos confiou a palavra. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? É para os que se perdem que está encoberto. Não foi isso? Não é para todo mundo. É somente para os que se perdem. Ou seja, leio, pastor, leio. Posso ler mais de 300 vezes, eu não entendo. Pastor, eu leio a palavra, eu parei já, porque eu não entendo. Mas a Bíblia diz assim, ó, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é somente para aqueles que se perdem que está encoberto. Me explica melhor, versículo 4. Nos quais o Deus desse século fez o quê? Você está vendo que ele está distorcendo o que a gente leu em Lucas 24? Ele nos deu unção, poder para compreender as Escrituras. Não foi isso que a gente leu? Aí Satanás luta para quê? Para que você fique cego. E quando eu falo de cego, não é cegueira física, é espiritual. Ele cega, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos filhos? Dos convictos? De quem? Dos incrédulos. Nem ele acredita no que ele carrega. E fulano lá, aquele lá não tem mais jeito mais não. Aí a gente, muitas vezes, é muito bom evangelizar crente. É muito melhor e mais fácil você evangelizar quem já sabe. Ainda que muitos falam assim, é muito difícil evangelizar crente. É não, querido, é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é a gente sair do nosso lugar e ir atrás de alguém que não ama Cristo. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Para que ele fez isso? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele quer que você não entenda o que está escrito.
Enquanto o Senhor, Ele está abrindo o nosso entendimento, Ele está nos enviando pelo poder do Espírito Santo, Satanás não quer que você entenda o que está escrito. Nós precisamos entender esse fundamento. Todo o êxito do nosso evangelismo, da nossa vida com Deus, da nossa fé, da nossa convicção, da nossa permanência, é baseado no conteúdo que a gente carrega. Se você ainda não conhece sobre o Evangelho, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, sobre o plano de salvação, o básico do cristianismo, você não vai conseguir resistir. Porque o fundamento é a palavra de Deus. A Bíblia diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha que versículo, sustentando, se eu não me engano, Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que sustenta vidas, convicção, a sua consciência, a sua vida de fé, é o que você sabe sobre a palavra de Deus. Vejo muita gente que grita, que crê, que sapateia aqui, mas se abrir a Bíblia, corre. Vai ter êxito? Não, porque o que sustenta é a palavra aberta. A Bíblia diz que nós somos cartas. O que significa cartas vivas? O mundo está lendo o que nós temos no bom depósito. É o que você tem de palavra. Abra em Sofonias. O que é isso? E mais, o que acontece? A gente está deixando de lado. Isso aqui, ó. Está deixando de lado e está indo para cá. E é errado a Bíblia no celular? Não, é mais prático. Eu uso aqui. Mas o que está acontecendo? Para crescimento, isso aqui não serve. Para revelações poderosas no Espírito, isso aqui não dá. Se a gente quer algo com Deus, a gente tem que gastar tempo. Ler os textos, marcar os textos, decorar os textos. Um versículo já leva para outro e vai trazendo para você fundamento. Eu estava no hospital com minha irmã no domingo e ela não é convertida. Isabela está ali, conhece. E ela está no hospital e ela ganhou neném agora e deu complicação. E a suspeita é que teria que abrir de novo. Ela ganhou no hospital da Ceilândia e eu fui para lá orar por ela. E ela não crê, ela não vai para a igreja, não quer saber de nada. E eu fui para lá. E ela disse assim, cara, teve uma hora que eu pensei que eu não ia voltar para casa. Porque foi cesárea. Aí o que eu faço? Opa, vou aproveitar. Eu só estava esperando um momento. A primeira coisa que eu trouxe para ela foi convicção de salvação. Aí quando você não tem convicção na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre fé, salvação, inferno, vida eterna, vida após a morte, como é que você vai conseguir trazer essa pessoa essa consciência? E a primeira coisa que eu perguntei para ela, dizia, Jaiana, você chegou aqui, que dia? Acho que foi sexta. Eu falei, que horas? 3 e pouco da tarde. Eu digo, se você tivesse morrido, sexta-feira, 2h59, nesse momento você estaria onde? Eu já tinha feito, foi domingo? Sexta, domingo, a gente já tinha te enterrado já. O que eu estou trazendo? Consciência. Nesse momento já estava tudo pronto, a gente já tinha te enterrado. E ela começou a chorar. Porque ela tem 2 filhos. E o que eu começo a trazer? Convicção do seu estado. Temos que trazer a convicção do estado. Nós, quando formos evangelizar, temos que levar pessoas às 2 coisas. A crer e se arrepender. Não esqueça disso. Encontrei com alguém, se você terminou de evangelizar e não levou ela a crer e se arrepender, o seu evangelismo não foi de êxito. Crer em quem? Jesus Cristo. Se arrepender do quê? É isso. Se você encontrar com alguém, você não fazer isso, eu não estou falando, você crê em Jesus aí? Creio. Você se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Cumpri. É isso? Não. Você vai trazer uma boa notícia. Você conta uma história boa para alguém, começa do começo. Eu tenho uma notícia boa para você. Qual é a notícia boa? É uma conversa sem noção, não é não? Você tem que trazer contexto, base, fundamento. E eu comecei a trazer fundamento para minha irmã. Queridos, velório e hospital
É bom demais. Todo mundo escuta, sim ou não? Sim. Mas 10 minutos depois, esquece. Aí eu comecei a perguntar, sexta-feira, 2h59, se você tivesse morrido, você estaria onde nesse momento? Aí ela fez assim, ela pensou. Aí ela falou algo que todo mundo fala. Ah, Ricardo, mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal para ninguém. Aí eu falei, por causa disso, você acha que você subia? Você acha que é o que você faz? Eu tenho Deus no meu coração. Eu digo, existe ateu que paga as contas em dia. Não ama Cristo. Tem uma família estruturada. Tem uma vida correta. E nem por causa que ele é uma pessoa boa, ele subirá. Porque ele só sobe se ele acreditar em Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor e a gente está querendo levar o como? Não dá. As pessoas acham no mundo, enquanto alguém não vai pregar para ela a verdade, elas acham que pela bondade que elas fazem, elas serão aceitas. Não existe ninguém que faça o bem. A Bíblia diz em Romanos, só Jesus Cristo. Quando chamaram Jesus de bom, mestre, tu és bom, o que Jesus falou? Bom é só meu Pai. Por quê? Porque eu ainda não terminei o que eu vim fazer. Só serei bom quando eu me encontrar com Ele de novo, Ele olhar para mim e ver que eu cumpri o que eu vim fazer nessa terra. Aí eu falei para ela, você subiria? Ela pensou de novo. Aí eu falei, para contextualizar e trazer para a realidade dela, eu falei, Jaina, uma velhinha, eu acho que já contei essa história aqui, uma velhinha sentada na cadeira de balanço, fazendo tricô, cabelo branco, não faz mal para ninguém. Aquela senhorinha, sendo boa, se ela não receber Jesus como Senhor e Salvador, ela não sobe. Ela ficou pensando, porque não é o que eu faço. Você precisa receber Jesus na sua vida, e o Espírito Santo, para que você suba. O ladrão da cruz, ele congregou em alguma igreja? Ele dizimava? Ele se batizou? Mas deu tempo? Deu tempo. Se não tivesse dado tempo, na sexta-feira, 2h59 da tarde, você estaria no inferno agora. E você não viria mais os seus filhos. É Bíblia eu estou falando? Queridos, se nós não conseguirmos trazer luz para as pessoas vão para o inferno. Isso é uma realidade. Você está aqui na igreja, você não prega. Mas eu tenho minha mãe. Vou falar uma tia que eu tenho não é convertida. Se eu não pregar para ela, foi combinado. Se aquela mulher não se converter, ela tem um filho de 10 anos. Ela vai passar 1 ano da vida dela. Aquele filho vai crescer, ela vai estar no inferno. Aquele filho vai se formar, ela continua no inferno. Vai ter filhos, ela continua lá. O inferno nós temos que ter convicção, é eterno. Aí eu trouxe a convicção agora, né? Primeiro eu falo, agora eu vou trazer a direção para ela. Você precisa receber Jesus na sua vida. Porque não é como morremos, mas como estamos para morrer. E ela começou a me fazer várias perguntas sobre vida eterna, salvação, como é que eu faço isso. E a gente tem que ter fundamento. A gente vai ver isso no longo dos próximos dias, tá bom? Para que você volte de novo, eu vou trazer. Nós precisamos entender o que está escrito. Não é timidez, não é porque você não conhece ninguém, não é porque você não tem coragem de levantar no meio do nada e chamar a atenção e pregar sobre Jesus Cristo. É o conteúdo. Porque você não precisa levantar com a caixa no meio da rua. Se você sentar do lado de uma amiga, você falar de Jesus para ela, você está fazendo o que foi chamado o Ministério da Reconciliação e a Palavra da Reconciliação. Nós precisamos levar de verdade. O que eu quero trazer para você hoje, o dever de casa, para a próxima terça-feira? Você vai ler todo o Evangelho. Você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Não vai dar tempo de ler até as 3, pode ser até as 3 próximas terça-feira, as 2 últimas que faltam.
Mas o seu dever de casa é decorar Mateus, Marcos, Lucas e João. É você meditar, você se saturar das Escrituras. É você ler, decorar versículos, decorar os textos, saber como é que Jesus falava, como é que Jesus tratava, como é que Jesus evangelizava. No momento difícil, como é que Jesus tratava aquele momento. No momento de caos, como é que acontecia. Quando vinha alguma pessoa endemoniada, como é que Jesus tirava. Quando chegava diante de alguém para evangelizar, como Jesus falava com aquela pessoa, como é que ele iniciava uma conversa. Você vai estudar sobre Jesus. Você vai separar como é que Jesus evangelizava. Você vai falar, você vai começar a ler os Mateus, Marcos, Lucas e João e você vai começar a estudar sobre isso. Por quê? Porque você vai usar a mesma coisa. O que Jesus chegou em João capítulo 4, o que ele evangelizou para a mulher samaritana? Você vai pegar João capítulo 4 e ver como que Jesus evangelizou aquela mulher. O conteúdo que ele usou, a palavra que ele usou. Como é que ele desconstruiu uma mulher que era extinta da sociedade, uma mulher que era prostituta, uma mulher separada da sociedade, uma mulher que carregava a lei de Moisés, que não tinha ainda esperança de vida nem de futuro, e Jesus chega e prega. O que Jesus falou para aquela mulher? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O Espírito Santo, quando vier, vai ensinar todas as coisas para você. Ele vos ensinará todas as coisas. Você vai estudar os evangelhos. Para quê? Para que você carregue fundamento. Precisamos carregar. A apóstola leu toda a palavra inspirada por Deus. Para exortar, para ensinar, para corrigir, para amar. E a gente está fazendo o quê? A gente não está mergulhando nas Escrituras. Por isso que não temos êxito. Por isso que nossos pais, nossas famílias não se convertem. A gente quer falar do culto. Vamos para o culto. E a gente não é o pastor delas, primeiro. Senta aqui que eu vou pastorear você. Senta aqui que o culto começa agora. Eu vou abrir as Escrituras e falar sobre Jesus Cristo. Não, mas eu sou católico. Abre na sua Bíblia, irmã. Eu faço muito com minha avó e com minha mãe. Que ela fala que a Bíblia católica, a Bíblia do crente é outra. Eu digo, eu quero a sua. Me dê a sua. Guarda a minha. E abra e traga luz e convicção, mas eu não sei o que está escrito. O que eu vou fazer? Prefiro me calar. Eu sempre falo, eu não tenho medo de perder quem já está perdido. Fale de Jesus, fale de céu, fale do inferno, fale de salvação. Eu não tenho medo de pregar para quem já está perdido. Mas muitas vezes as pessoas têm medo. Como assim? A gente não tem coragem de falar para uma pessoa que é ateu, um ateu, e abrir o evangelho para ela. Por quê? Porque a gente tem medo de perder quem já está perdido. Querido, abra as Escrituras. Abra a palavra. O que você sabe mais? Eu toco violão, eu não posso saber mais cifras do que versículos. Eu sei muitas coisas, mas eu não posso saber mais as outras coisas do que a palavra de Deus. Nós precisamos carregar a esperança para essa geração. Esse primeiro dia, queridos, foi só para trazer consciência para a gente. O que nós precisamos não é ir lá, o ir qualquer um vai. Mas ir com fundamento são poucos. Querer vidas, qualquer um quer. Mas querer depois fazer com que pessoas que se achegam não dependam mais de mim. Por quê? Porque eu dei para ela fundamento, para ela andar com as próprias pernas, nem todo mundo consegue. Então é melhor tu ficar aqui, porque Deus pesa. Tem uma pessoa que acabou de sair de uma igreja e mudou para a nossa igreja. Quando chegou lá, ela disse que o líder dela falou assim, Deus estava pronto para te liberar uma bênção. Mas porque tu saiu, ele não vai dar mais? Tem conteúdo, não tem? O que está acontecendo? Nós não estamos mostrando o amor e nem as boas notícias. Porque a gente não sabe. A gente não conhece o Evangelho. Será que a gente conhece o Evangelho de verdade? Próxima terça-feira, a gente vai falar sobre como Jesus, os apóstolos, os discípulos pregavam o Evangelho. E convenceria pessoas, e arrastava multidões, e conseguia pregar o Evangelho. A gente vai trazer esse contexto.
de tipo de conteúdo eles carregavam. E você vai olhar que todos eles carregavam a mesma coisa. Lembra da conferência? Eu dei uma pincelada um pouco? Você deve lembrar. A gente vai aprender como Jesus pregava, o tema das pregações de Jesus Cristo. João Batista abriu o caminho do Messias. Qual foi a mensagem que João Batista? A Bíblia diz que João Batista batizava mais do que Jesus. O que ele falava para aquele povo se batizar? A gente vai trazer esse fundamento, esse conteúdo, para a gente pegar e aplicar lá fora. E quando você sentar do lado do ônibus indo trabalhar, você vai saber o que falar. Você vai saber como fazer. O que o eunuco fez quando sentou do lado da carruagem lá? O Filipe fez com o eunuco? Olha a estratégia, entende o que lê? Não foi? Estratégia. Mas a estratégia sem fundamento é vazia. Não basta ir. Eu quero saber como você está indo. Traga os textos para mim. O que você vai falar? Você está pronto? Qual é a base do fundamento da sua fé? Defenda para mim a sua fé. Me convença do que você acredita. A gente não sabe responder isso. Eu sou ateu, ou eu quero me suicidar, eu quero morrer. Fala do seu Jesus para mim mudar a ideia de me suicidar. O que você vai dizer? Jesus é bom? Jesus te ama. Toma um panfleto. Vai convencer? O mundo quer fundamento. Não é como vai, é como você está indo. Não basta ter vontade, você tem que ter fundamento. Não basta você agora sair daqui querendo evangelizar o mundo todo. O êxito é 1 a 1. O êxito é, primeiramente, você entender a organização de reino. A Bíblia diz em Atos 1:8, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. A gente vai entender por que ele citou essas. A gente vai entender como Jesus evangelizava, como os apóstolos que foram enviados, o que eles falavam diante de autoridades, diante de pessoas que não conheciam a palavra, pessoas analfabetas. A mensagem não mudava. A gente vai saber o que falar. Amém? Fique de pé no seu lugar.